Não é nascer da carne e do sangue, porque isso você já nasceu, todos já nascemos. Mas precisamos de nascer de novo. O nosso espírito que estava morto dentro de nós precisa de nascer, reviver, ser recriado. Esse é o maior milagre que existe, que é o Espírito de Deus junto com o nosso Espírito. O Espírito Santo de Deus faz aqui um milagre e o nosso espírito que estava morto, tem vida. Está vivo, está vivo, está vivo, o Rei da Glória está vivo, está vivo, está vivo, o Rei da Glória está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, o Rei da Glória está vivo, está vivo, vivo está, vivo está, vivo está. Vivo está, 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 vivo está. Está vivo, está vivo, o Rei da Glória está vivo, está vivo, está vivo, o Rei da Glória está vivo, está vivo, está vivo, o Rei da Glória está vivo, está vivo, vivo está, Jesus, vivo está, vivo está, vivo está, vivo está. Vivo está, vivo está, vivo está, vivo está, vivo está, vivo está, vivo está. Declara, vivo está, o nosso Rei está vivo. Vivo está, vivo está, vivo está. Celebre, porque o seu Deus, o nosso Deus está vivo. Vivo está. Vivo está, 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 vivo está. Conflito. E não ouvi nada, não estão cá. Diga comigo, conflito.
Diga conflito. Há conflito entre dois reinos. Quer você queira, quer não, há conflito entre dois reinos. Abra a sua Bíblia comigo nesta manhã no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, no verso 28. Diga comigo, dominar, senhorear. Aleluia. Quer o homem se dê conta, quer não, cada pessoa no mundo, sem exceção, está alinhada com um ou outro reino. Qual é o reino que você está alinhado? Ou com o reino das trevas, ou com o reino da luz. Ou com o reino de Deus, ou com o reino de Satanás. Não há neutralidade. Você diz, sou neutro, não existe. Ou está num reino, ou está noutro. Versículo 28, quem já encontrou, diga aleluia. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, fortificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Sujeitai e dominai. Diga comigo, Deus me chamou para eu sujeitar e dominar. Nós estamos nesta terra para sujeitar e dominar. E nesta terra você tem de estar alinhado ou com o reino das trevas ou com o reino da luz. Não pode estar a meio termo. Não pode ser neutro. Não é. Ou está num sítio ou está noutro. A rebelião começou com um desejo de Satanás de tomar o lugar de Deus. E esta ação rebelde levou a recrutar uma terça parte dos anjos, que junto com ele entrassem em guerra contra o Criador. Contra o seu Criador. Não sejas tu encontrado em guerra contra o teu Criador. Este foi o primeiro ato de rebelião contra Deus. Este foi o primeiro ato de Satanás se rebelar contra Deus. E esta ação rebelde levou-o a recrutar uma terça parte. E levou-o a ser expulso dos céus, ele e uma terça parte dos anjos. Depois tentou Adão e a Eva, que creram na sua mentira, desobedeceram. À ordem de Deus. Quantos Adões e quantas Evas temos aqui? Com a sua ação deram à luz a natureza pecaminosa. Neles e nos seus descendentes. Essa natureza, a natureza carnal, produz desejos pervertidos, rebeldes, enganosos, que vão contra a vontade de Deus. Quem esteve cá na sexta-feira, diga eu estive. Duas fontes de poder. O nosso espírito e a nossa alma. Na nossa alma estão as decisões, está a nossa vontade. E nós temos a capacidade de dentro de nós de decidir aquilo que nós queremos fazer. Nós temos a capacidade de decidir aquilo que nós queremos fazer. Ou de obedecer a Deus, ou de não obedecer. De ficar plantado no reino de Deus ou não ficar.
Quando o homem permitiu que o pecado se manifestasse dentro dele, também consentiu que a morte espiritual entrasse nele. Será que você está aqui hoje e precisa de nascer? Você diz, pastor, nascer? Sim. Possivelmente muitas pessoas precisam de nascer de novo. Não é nascer da carne e do sangue, porque isso você já nasceu, todos já nascemos. Mas precisamos de nascer de novo. O nosso espírito que estava morto dentro de nós precisa de nascer, reviver, ser recriado. Esse é o maior milagre que existe, que é o Espírito de Deus junto com o nosso Espírito. O Espírito Santo de Deus faz aqui um milagre e o nosso espírito que estava morto, pum, tem vida. Por isso não importa a idade. Importa. Se você nasceu de novo, você se pode relacionar com Deus. E se você se pode relacionar com Deus, você passa a ter a paternidade de Deus na sua vida. Paternidade. Diga comigo, paternidade espiritual. A raiz de todo o conflito espiritual se pode resumir em uma palavra: rebelião. A natureza do conflito dentro do homem se chama rebelião. É um conflito espiritual. Muitas pessoas estão num conflito rebelde contra Deus. Devido à sua natureza carnal, muitos seres humanos continuam em rebeldia contra o justo governo de Deus. Operam debaixo do sistema do mundo, que inclui uma mentalidade e suas consequências, e suas consequentes atitudes, ações que negam a Deus e os seus caminhos. A rebelião contra Deus é a razão pela qual muitos não têm paz. A rebelião contra Deus é a consequência porque muitos não têm paz. A rebelião contra Deus, suas leis e seu reino de justiça é a raiz de todo o pecado e de todo o mal que sucede às pessoas. O reino das trevas está em total oposição ao reino de Deus. O reino das trevas está em total oposição ao reino de Deus e em conflito pelas almas dos homens e, claro, das mulheres. Estes dois reinos sempre se chocarão. Pum. Há um choque. Mas o reino de Deus prevalecerá. E se você estiver plantado no reino de Deus, você vai prevalecer. Ainda ontem eu vi um pouco de um vídeo que me enviaram lá em África. Um feiticeiro do voodoo. É só lá em África que existe, aqui não há. Por que vocês estão a rir? Não existem poucos. Aquele feiticeiro foi para a porta da igreja com os seus 2 assistentes para fechar a igreja e matar o pastor. Só que aquele homem era um homem cheio do poder, da glória de Deus. Quando eles mandavam de lá bruxarias, ele levantou a mão, começou a orar junto com a igreja que estava lá dentro da igreja. Vum! Primeira vez ele ainda ficou assim, todo coisa. Mas ele e os assistentes caíram por terra.
O poder do diabo é destruído pelo poder de Deus. O mover do Espírito Santo. Depois carregaram-nos para dentro da igreja e eles se converteram a Cristo. Os bruxos, feiticeiros e os voodoos estão-se a converter a Cristo nesta terra. Se não houver o poder de Deus, o mover do Espírito Santo, esquece. Muitas pessoas dizem: com Deus não há emoções, não precisas chorar, não precisas de rir, não precisas de dar glória a Deus. Sabes porquê? Porque se calhar, não vou dizer mais nada. Em que reino é que estás? O reino de Satanás não tem emoções, é duro. Mas o reino de Deus é amor, paz, gozo, alegria no Espírito Santo. Alegria, o gozo no Espírito Santo. Faz rir, faz chorar, faz saltar, faz pular, no nome de Jesus Cristo. Se o poder de Deus não te move, alguma coisa não está bem. Se o poder de Deus não toca na tua vida, alguma coisa não está bem. Move-te. Move o teu coração para que o poder de Deus toque na tua vida. Abre o teu coração. Deixa o que lá está dentro tocar na tua vida. Sair. Para que a glória de Deus venha sobre ti. O reino de Deus é um reino de poder, é um reino de autoridade, é um reino de gozo, de cura, libertação, salvação, vida eterna. Estes dois reinos estão em choque, consecutivamente, estão em conflito. Diz aí alguém que está ao teu lado: e eu tenho de decidir com o qual eu me quero alinhar. Sabes, na tropa dizem: alinhar! Uau! Aquelas vozes todas. Somos chamados para ser soldados. Somos chamados para estar alinhados num reino ou no outro. Deus está a chamar para aqueles que creem nele estejam alinhados no seu reino. Não estamos a falar de igreja, estamos a falar de reino. Estamos a falar de reino. Se tu não estiveres alinhado no reino, Deus te deu emoções, porque no reino de Deus há emoções. Os anjos, as pessoas pensam e olham para as imagens que se fazem dos anjos e veem criaturas tão como? Débeis. Pronto. Os anjos são criaturas poderosas. Poderosas. E os anjos fazem uma festa, dançam, cantam, louvam. E aqui na terra, se alguém chora na presença de Deus, se alguém dança na presença de Deus, emoções, Sabes porque é que faz Não está no reino. Não está no reino. Porque se ele estivesse no reino, se ele tivesse nascido de novo, ele saltava, dançava, pulava, porque a alegria do Senhor é a nossa força.
Se ele estivesse no reino, não ia buscar os pensamentos do mundo, não se alinhava com o mundo, não andava como o mundo, não falava como o mundo, não vivia como o mundo, vivia como o reino, porque o reino de Deus é para ser implantado na terra, mas de acordo em alinhamento com o seu reino, com a sua palavra. Não com os pensamentos do mundo, não com o alinhamento do mundo, mas com o alinhamento do céu. Se tu não estás alinhado com o céu, alinha-te. Eu estou a falar de reino, não estou a falar de igreja. Como governa o reino de Deus? O objetivo do reino de Deus é dar vida eterna, justiça, paz, gozo, alegria. O governo de Deus, o reino de Deus governa das seguintes maneiras. Primeiro, por paternidade. Diga comigo, paternidade. O reino de Deus não é só um sistema de leis e estatutos. Nem é simplesmente a associação entre um ser soberano e seus súbditos. É uma relação de pai com os seus filhos e vice-versa. Diga comigo, relação pai, filhos, filhos, pai. Diga, reino é a relação, relacionamento. As pessoas hoje falam de relacionamentos, falam de relação, mas elas não sabem o que é relação. Deus governa por meio da paternidade. Ele dá identidade a seus filhos, afirma, alimenta, disciplina, revela a cada um o motivo pelo qual ele ou ela foram criados. Diz, eu fui criado por um motivo. Agora pergunta aí a quem está ao teu lado. Sabes qual o motivo por que foste criado? Ou se não sabes, vai a Deus, porque Ele te vai dizer. Não foste criado só porque foste criado. Foste criado porque tu és importante. Foste criado porque Deus tem um propósito para a tua vida. Agora diz comigo obediência, desobediência. Reino da luz, reino das trevas. Estás a obedecer ou estás a desobedecer? Reino de Deus está alinhado com a obediência a Deus. Reino das trevas está alinhado com a desobediência. Ei, não quero que me respondas, mas em que reino estás? Diz comigo, estou a analisar. Não te demores, porque o tempo é curto. Eu vou esperar um dia. Não esperes um dia. Eu vou esperar 2 dias. Vou ter tempo. Não. Diz comigo, aqui e agora é o reino de Deus. Aleluia. Ao contrário de Satanás, o Pai nos deseja subjugar. Ouça, ao contrário do Pai, Satanás nos deseja subjugar. Ao contrário do Pai, Satanás nos
deseja subjugar. Torturar, destruir as pessoas. Mas o Pai deseja salvar, libertar, curar, dar gozo, dar alegria, restaurar aquilo que Satanás estragou e governar contigo nesta terra. Deus quer governar nesta terra através de ti. Governar por meio da revelação e do conhecimento revelado. O inimigo não pode dominar-nos. Numa área em que temos conhecimento e o colocamos em prática e colocamos essa área sob o senhorio de Cristo. Eu vou voltar a repetir isto. O inimigo não pode dominar-nos. Numa área em que temos conhecimento e o colocamos em prática e colocamos essa área sob o senhorio de Cristo. Todas as áreas da tua vida estão sobre o senhorio de Cristo? Diz comigo, reino. Diz reino de Deus, aqui e agora. Satanás ataca-nos nas áreas onde nos falta conhecimento e conhecimento revelado, revelação. Porque essas são as áreas nas quais somos vulneráveis. Vulneráveis. Também trata de invalidar o conhecimento que temos, criando confusão e fazendo com que duvidemos da verdade do que Deus diz, como sucedeu com o Adão e com a Eva. Não se trata só de conhecimento, porque muitas pessoas têm conhecimento na mente. Diz comigo, conhecimento da mente. O conhecimento da mente é diferente da revelação de Deus. Ou seja, conhecimento revelado de Deus. Ou seja, do conhecimento que temos como uma realidade em nosso coração. Coisas que o Espírito Santo nos revela, que não podem ser discernidas pela sabedoria humana. A fé na palavra de Deus, ou melhor, a palavra de Deus revelada, são o rema de Deus para nós. Nos dá a habilidade para vencer as adversidades, os problemas, acima da lógica. Diz comigo, acima da lógica. Muitas pessoas, as pessoas querem alinhar a fé pela lógica. E fé não é lógica. Lógica é a mente humana. 2 mais 2 são 4. Podemos governar sobre a força do inimigo à medida que manifestamos a revelação do sobrenatural e do poder da ressurreição. Diz ressurreição. Diz ressurreição. Diz de novo, ressurreição. Por meio da obediência e submissão. Mas tem uma condição. Voluntária. A obediência e a submissão têm de ser voluntárias. Se não houver obediência voluntária, depois de sermos livres do reino das trevas, a nossa mentalidade deve mudar.
deve cambiar. Não devemos de pensar como o mundo pensa, não devemos de andar como o mundo anda, não devemos falar como o mundo fala. Estás cá? Mudar é alinhar-se com o reino onde você está. Se você saiu do reino das trevas para o reino de Deus, então você tem de se alinhar com o reino de Deus. Por isso é que a Bíblia diz: aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. Aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Aquele que está no reino de Deus, ele tem que ser mais limpo. Está lá João 15. Varas, limpar. Aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Repara. Porque ele já conhece. Diz comigo: hoje é dia de alinhamento. Diz comigo: hoje é dia de alinhamento. Só pode ser com o reino de Deus. A nossa obediência traz gozo, traz paz, traz o seu reino à nossa vida, traz o reino de Deus à nossa vida. A obediência e a submissão são atos voluntários, mas se falharmos em praticá-los, viveremos de acordo com os princípios que vão contra o reino de Deus. E a rebelião continuará operando nos nossos corações. O espírito de submissão à autoridade responde à ordem de reino, de maneira que a unidade possa ser mantida e os propósitos do reino sejam cumpridos. Diz comigo: os propósitos do reino vão ser mantidos na minha vida. Estar debaixo da autoridade é a chave para exercer a autoridade. Como governa o reino das trevas? Vamos lá para Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz comigo: estava morto em ofensas e pecado. Quem é que nos vivificou? Jesus Cristo. E quando é que eu sou vivificado? Quando eu o recebo na minha vida. Quando eu abro o meu coração e digo: Jesus, aqui estou eu. Seu Senhor da minha vida. Seu Senhor da minha vida. Verso 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Em que noutro tempo andastes. Isto fala-nos de mudança. Se eu andei, tenho de mudar. Filhos da desobediência. Filhos da desobediência.
Aleluia. Filhos da desobediência. Isto nos quer dizer que Deus quer filhos obedientes. Filhos que obedeçam. Quantos pais temos aqui? Quantas mães? Pais e mães. Pais e mães. Você gostava ou gosta que os seus filhos sejam desobedientes? Não ouvi nada. Quantos pais e mães estão aqui? Levanta lá a tua mãozinha, vá. No ar diz, eu sou filho, e agora eu vou obedecer. Sabes porque é que nós vamos obedecer? Amado, se nós gostamos que os nossos filhos nos obedeçam, agora perguntei quantos pais estão aqui, quantas mães estão aqui. Agora vou perguntar quantos filhos. Mas não é filhos do pai e filhos da mãe. São filhos de Deus. Quantos filhos de Deus estão aqui? Não estou a falar do seu pai e da sua mãe. Estou a falar de filho de Deus. Estou a falar de filho de Deus. Filho está no reino. Se és filho, obedeces às leis do reino. Obedeces a Deus. Porque senão o Pai Celestial fica triste. Assim como tu, como pai ou mãe, ficas triste quando os teus filhos não obedecem. E aqueles que ainda não são pais, deixem lá que vocês vão ser e vão saber. O reino de Deus gera caos, gera violência. Não tem nada para oferecer. Está fundamentado no engano e governa por meio de ignorância. Enganei-me. O reino das trevas gera caos e violência e não tem nada para oferecer. E é fundamentado no engano. E governa por meio de ignorância espiritual das pessoas. Se você diz, eu não concordo. Ok, certo. O problema é seu. Então você não está alinhado com o reino. Você tem de estar alinhado com o reino. Você precisa de estar alinhado com o reino.